Introdução, 1 Tessalonicenses. Autoria: a Igreja Primitiva e os pais da Igreja defenderam, desde os primórdios, a autoria paulina desta primeira carta aos Tessalonicenses, desde o ano 140 d.C., quando Marcião registrou em sua obra o fato de Paulo ter escrito à Igreja de Tessalônica, em sua estada em Corinto. Até hoje, não houve muitas divergências quanto à autoria dessa carta, que é considerada, ao lado de Gálatas, a mais antiga epístola canônica de Paulo. Paulo, Silas e Timóteo chegaram pela primeira vez à cidade portuária de Tessalônica durante a segunda grande viagem missionária. Atos 17, do versículo 1 ao versículo 14, depois de Filipos, foi Tessalônica o segundo lugar aonde o evangelho chegou no continente europeu. Pelo fato de a mensagem e a pregação do apóstolo de Cristo ter contribuído para o esvaziamento da sinagoga da cidade, os judeus passaram a acusar Jason, o hospedeiro de Paulo, de estar abrigando traidores de César. Os governantes de Tessalônica usaram Jason como refém para exigir que Paulo e seus discípulos se retirassem da cidade. Assim que chegaram a Atenas, Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalônica, a fim de animar os crentes fiéis e enviar-lhe um relatório sobre o estado geral dos cristãos tessalonicenses. 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5. Mais tarde, Timóteo se encontrou com Paulo em Corinto, onde foram escritas as duas cartas à igreja em Tessalônica. 1 Tessalonicenses 3,6. Tudo indica que Paulo passou pouco tempo junto aos Tessalonicenses nessa viagem. Alguns estudiosos afirmam que esse tempo não excedeu a um mês, pois somente 3 sábados são mencionados no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 17:2. Todavia, por causa do grande número de gentios, com certeza, o ministério de Paulo foi muito mais extenso naquele momento histórico. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. O relatório do jovem líder e fiel missionário Timóteo tranquilizou o coração do pai espiritual dos Tessalonicenses. Ele deu muitas razões para glorificar o nome do Senhor pela condição de boa saúde espiritual que a igreja em Tessalônica demonstrava, apesar das perseguições e das pressões seculares e pagãs que rodeavam a comunidade daqueles crentes. Propósitos. A igreja em Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda grande viagem missionária e compunha-se de convertidos dentre os judeus e muitos gentios vindos do mais absoluto paganismo, entre os quais vários gregos, homens e mulheres da nobreza local. Atos 17:4. Considerando que Paulo tinha sido obrigado a partir abruptamente de Tessalônica. Atos 17, versículos 5 ao 10. É fácil entender o quanto muitos novos crentes ficaram desnorteados. 1 Tessalonicenses 1:9. Portanto, o alvo principal do apóstolo nessa carta foi proporcionar encorajamento, especialmente a esses novos convertidos vindos do paganismo, a fim de que se mantivessem fiéis, mesmo em meio às mais severas provações e perseguições. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3 ao versículo 5. Além disso, Paulo se preocupa em oferecer à igreja uma boa instrução sobre como viver um estilo de vida piedoso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Servindo diariamente ao Senhor com um coração sincero e dedicado. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 11 ao versículo 12. Paulo ainda é categórico quanto à salvação e o futuro eterno dos cristãos que morrem antes da segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e versículo 15. Por isso, Paulo dá ênfase à doutrina das últimas coisas, escatologia, e finaliza cada capítulo de 1 Tessalonicenses com uma referência clara a esse retorno do Senhor. No capítulo 4, o apóstolo é ainda mais esclarecedor a esse respeito.
1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, versículo 10. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19, versículo 20. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 ao versículo 24. As duas epístolas aos Tessalonicenses são também chamadas de as cartas escatológicas de Paulo. As passagens-chave da primeira carta se referem ao arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18, e ao dia do Senhor, 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 ao 11. Data da primeira publicação. A grande importância das cartas aos Tessalonicenses não reside apenas no fato de figurarem entre as primeiras epístolas canônicas, de autoria do apóstolo do Senhor, e revelarem muito da sua vida e obra junto à igreja, mas por conterem informações preciosas e seguras sobre o glorioso retorno de Cristo. Paulo produziu sua primeira missiva à igreja em Tessalônica, no ano 51 depois de Cristo. A arqueologia moderna descobriu sólida confirmação dessa data ao encontrar o registro desse fato numa inscrição escavada na cidade de Delfos, na Grécia, que data o proconsulado de Gálio entre os anos de 51 e 52 depois de Cristo, e assim coloca na mesma data a presença de Paulo em Corinto, Atos 18, do versículo 12 ao 17. Esboço geral de 1 Tessalonicenses 1. Ação de graças pelos cristãos em Tessalônica. 1 Tessalonicenses 1, do versículo 2 ao 4. 2. Provas de revelação e conversão a Cristo. 1 Tessalonicenses 1, do versículo 5 ao 10. 3. Paulo reafirma o caráter do seu ministério. 1 Tessalonicenses 2, do versículo 1 ao 12. A sinceridade de seus motivos mais íntimos. 1 Tessalonicenses 2, do versículo 1 ao 6. B. A pureza de suas emoções. 1 Tessalonicenses 2, do versículo 7, versículo 8. C. A fidelidade de sua vida. 1 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 12. 4. A recepção por parte da igreja em Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 13 ao 16. A recepção da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. B. A perseguição por causa da palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 14 ao 16. 5. Relacionamento de Paulo com a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17 até capítulo 3, versículo 13. A. Os objetivos do apóstolo. Capítulo 2, do versículo 17, versículo 18. B. A missão do jovem líder Timóteo. Capítulo 3, do versículo 1 ao 10. C. Oração pelo encontro com os irmãos. Capítulo 3, do versículo 11 ao 13. 6. Encorajamentos de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 1 até capítulo 5, versículo 22. A. Quanto a uma vida bonita em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1 ao 4. B. O perigo de uma fé volúvel e impura. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 5 ao 8. C. A bênção de amar aos irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 9 ao 12. D. As consolações destinadas aos crentes. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18. E. O dia do Senhor. Capítulo 5, do versículo 1 ao 11. F. Como deve caminhar a igreja. Capítulo 5, do versículo 12 ao 22. E 7. Oração final, saudações e bênção apostólica. Capítulo 5, do versículo 23 até o versículo 28.